Olá, boa noite a você, estudante do curso técnico em informática para a internet aqui do Instituto Federal. Boa noite e sejam todos bem-vindos a mais uma teleaula da disciplina Sistemas Operacionais. Hoje, como você já sabe, a nossa quarta teleaula. E juntamente comigo, aqui para essa noite, quem? Nada mais, nada menos que o professor JB. Boa noite, professor. Boa noite, alunos. Boa noite também aos tutores, né, do interior e da capital. Sejam todos bem-vindos, como a professora falou, a mais uma teleaula. Então, fique de olho, preste atenção e não esqueça de participar no AVA. Professora? Obrigada, professor. Eu tenho que iniciar já agradecendo a sua presença, agradecendo a colaboração de cada tutor aí nos polos interior e capital. Vamos lá, vamos conhecer os objetivos para essa teleaula. Bem, para hoje nós temos reconhecer os dispositivos de entrada e saída, identificar os mecanismos de interrupção. Vamos também conceituar os subsistemas de entrada e saída. Professor, é bem interessante o aluno hoje estar um pouquinho mais atento para esses objetivos, né? Para esse assunto que vamos tratar, não é assim? O que nós vamos tratar hoje, professora, basicamente, é a questão dos periféricos, né? Ou seja, o nosso foco principal são os periféricos, que fazem exatamente, vamos dizer assim, a interface com o mundo externo. Ou seja, o sistema operacional vai trabalhar como? Fazendo com que os aplicativos do usuário acessem os periféricos. Então, vamos explorar as interfaces, né, os drives, dispositivos. Então, uma série de módulos, todos importantes para que haja essa, vamos dizer, essa interação entre o usuário e o hardware. E hoje, esses conceitos que vamos passar, ele já está mais próximo do usuário, não é isso? O aluno, ele consegue perceber, não vai conseguir? Sim. Está mais próximo, mais próximo a ele, exatamente. Isso mesmo. Vamos continuar, então. Dispositivos de entrada e saída. São também denominados periféricos e possuem funções básicas, como a comunicação do usuário com o computador. Aí já pense aí o que te permite, como usuário, comunicar com o computador. O que te permite inserir um comando e obter uma resposta. Também como função básica, comunicação do computador com o meio ambiente. Os dispositivos externos a serem monitorados ou controlados, né? E o armazenamento ou, né, podemos dizer, a gravação de dados. De acordo com o sentido do fluxo de dados entre o computador e o dispositivo, esses podem ser divididos em periféricos de entrada e periféricos de saída, ou ainda o periférico de entrada e saída. Note aqui essa ilustração que temos aqui para a teleaula, que já fica bem claro o que são esses periféricos, o que são esses dispositivos. Observe aqui um teclado muito próximo, né, do usuário. Quem usa computador sabe o que é um teclado. Caixas de som, pendrive e um dispositivo que permite entrada e saída de dados. Professor, é bem simples esse conceito de dispositivo entrada e saída, né? Só que também é importante o aluno saber qual é o dispositivo que permite a entrada e a saída do dado, não é assim? Sim, então, veja bem, cada dispositivo no sistema operacional, ou seja, cada dispositivo, ele é tratado de forma diferente. Você, mesmo do mesmo tipo, por exemplo,
Você pode ter uma impressora jato de tinta, certo? Então, o sistema operacional vai tratar essa comunicação com essa impressora de uma forma. Se você colocar uma impressora diferente, por exemplo, uma impressora laser, o sistema operacional já vai tratar ela diferente, mesmo se tratando de um dispositivo do mesmo tipo. Percebeu? Então, dependendo do tipo de dispositivo, o sistema operacional vai tratar ele de forma diferente. Professor, eu posso lançar um desafio aqui para os alunos? Eu adoro os seus desafios, lance lá. Então, muito bem, olha só. Eu quero saber, preste atenção, um mouse, ok? Um teclado, ok? Vamos reformular. Um mouse, ok? Uhum. Que mais? Um pendrive e um alto-falante. 3 dispositivos diferentes, certo? Certo. O mouse, o alto-falante e um pendrive. Eu quero que os alunos respondam pelo AVA qual é o tipo dele, se é entrada, saída ou entrada e saída. Isso, e são periféricos que estão ali, bem no cotidiano. Exatamente, né? que eles estão direto, porque o alto-falante a gente fica ouvindo som e tal, né? Pendrive para gravar, né? Uma música, ou então gravar um arquivo, tá certo? E o mouse para controlar o computador, né? Certo? Então, responde pelo AVA que eu vou colocar se eles estão respondendo certo ou errado. Isso, já vamos medir o conhecimento, né, professor? Durante a aula. Então tá, mande sua resposta aqui que o professor está esperando. Enquanto isso, vamos continuar aqui com os conceitos da aula de hoje. Aqui, depois que os alunos, né, enquanto eles estão ali pensando, vou chamar o vídeo que foi produzido pelo estúdio para explicar melhor, para ficar mais tranquilo o entendimento sobre os dispositivos de entrada e saída. Vamos assistir? Olá, boa noite! Hoje, segunda-feira, na aula de sistemas operacionais, você vai entender tudo sobre os tipos de dispositivos de entrada e saída de um computador. Nós preparamos um clipe de imagens para que você relembre o que já foi visto em aula. É super simples. Vamos lá? Os dispositivos de entrada e saída, ou input, output, são também denominados periféricos. São eles os responsáveis pela interação do processador com o homem, possibilitando assim a entrada e a saída de dados. Os dispositivos de entrada codificam a informação que entra em dados que possam ser processados pelo sistema digital do computador. Ou seja, são dispositivos que enviam informações para o computador. Eles recebem dados do meio exterior e os introduzem na memória. Já os dispositivos de saída decodificam os dados em informação que pode ser entendida pelo usuário. São eles que recebem os dados da memória e os enviam para o meio exterior. Também existem dispositivos que funcionam tanto para a entrada como para a saída de dados. Estes são dispositivos híbridos, que recebem e enviam dados entre o meio exterior da memória. Ah, vem cá, fala a verdade. Desse jeito fica muito mais fácil entender esse assunto, né? Bons estudos e até a próxima! Complementando aí, né, o que nós dissemos já no início da aula, explicando que é dispositivo de entrada e saída, contando com o conhecimento que você já tem, a explanação que o professor JB fez, o vídeo veio a só arrematar, fechar todo o conceito. Não é isso, professor? Ficou bem claro, não ficou? Ficou. Eu acho que deu para sedimentar bem esse conhecimento, né? Isso. Em relação ao pendrive. Professora, tivemos bastante participação aqui. Esses seus desafios estão assim, maravilhosos. Muito bom a participação. O senhor quer ler alguma participação? Rapidamente, aqui. Sim, eu vou colocar aqui, ó, o Edson. Né? De onde é o Edson? O Edson é de Alta Floresta. Alta Floresta, parabéns. Não, o Edson é do Candeias. O Edson é do Candeias, então parabéns ao Candeias também participando aqui. É que realmente tem bastante. Tem bastante. Eu fico feliz. Tem bastante. Candeias, temos também, deixa eu ver, Nova Brasilândia, os alunos estão atentos. Nova Brasilândia, parabéns pela participação. O Flávio de São Francisco. Flávio de São Francisco. O Claudinei de Vilhena. Claudinei, parabéns pela participação, Vilhena.
São Francisco também, Espigão, o Fábio de Espigão. Espigão, Fábio, um abraço. Isso. Obrigada pela participação. Jean Maia de Vilhena. Jean Maia de Vilhena. Patrícia de Nova Brasilândia também, muito Nova bem. Brasilândia. Patrícia, um abraço. Excelente, excelente. Né? Muito boa a participação. Fico feliz. Gostei. Gostei muito da participação de vocês. Isso significa que eles estão gostando da aula. Professor. Interagindo, né, professor? Interagindo. Vamos lá. Já sabemos o que é dispositivo de entrada e saída. Agora temos que conhecer modo de acesso. Temos que entender como se faz esse acesso. Dispositivo, sistema operacional, usuário. Vamos aqui. Vamos conhecer modos de acesso. No dia a dia, interagimos com o computador, fornecendo informações por meio dos dispositivos de entrada e saída. O teclado, né, o mouse, o alto-falante que o professor falou, o monitor, a impressora, dentre os que vocês já conhecem aí. Bem, a maioria dos benefícios que o computador lhe oferece é disponibilizar através de dispositivos como monitores, impressoras, scanners, teclados, mouse, dentre outros. Então, você deve ter percebido que o gerenciamento dos sistemas de entrada e saída é uma função, né? É uma das funções mais importantes do SO. Nós estamos entendendo o que o sistema operacional faz. Existem os dispositivos que permite a interação usuário e máquina, usuário e computador. O SO está ali para fazer essa interface. E como que ele poderia gerenciar os dispositivos, né, de entrada e saída? Como ele poderia gerenciar ao momento que o usuário está inserindo um dado e acontecendo aquele processamento e saindo, né, sendo de alguma forma demonstrado a informação após o seu processamento. Olha só, a ilustração aqui demonstra partes, né, dos periféricos, das interfaces que o sistema operacional ele gerencia. Professor, essa parte do gerenciamento do sistema operacional como função, uma das funções principais, é bem importante que o aluno aprenda e entenda de uma forma bem simples, não é isso? Sim, é muito importante, principalmente porque você já sabe que no computador, dentro do sistema operacional, você não tem somente um programa. Todos os sistemas operacionais modernos hoje são multiprogramáveis, ou seja, multitarefa. Então, você tem vários processos, certo? Disputando um periférico. Isso. Certo, professora? Então, o que ocorre? Nesse caso, o sistema operacional tem que gerenciar de modo que não haja conflito. Então, por exemplo, um processo está imprimindo na impressora, né? Só tem uma impressora. Outro processo quer imprimir, ou seja, você está imprimindo uma carta usando o Word e uma planilha usando o Excel. Isso. Então, os dois vão disputar a impressora. O sistema operacional precisa gerenciar isso. Ele precisa colocar na fila, né, quem vai primeiro. A partir daí, depois que isso for completamente impresso, o outro vai ser impresso, enfim. Isso vale para todos os periféricos. Com isso, você deve ter a ideia da importância que é esse gerenciamento. Por quê? Porque um computador sem periférico é um computador que não serve para nada, né? Você imagina que você não tem vídeo, não tem teclado, não tem mouse, né? Não tem HD para guardar os seus dados, né? Para armazenar dados, então o computador fica realmente inoperante, não serve para nada. Daí essa importância dos periféricos. Professora, antes de passar para o próximo passo, eu quero registrar aqui que um aluno de Costa Marques disse que a professora está muito elegante. Ah, muito obrigada! Costa Marques, uma cidade muito bela. Muito obrigada, Costa Marques, pela observação. O que mais, professor? Bom, vamos em frente, né, professora? Então, sabe o que eu queria comentar com o senhor antes de continuar?
Quando a gente para observar essa função, né, do gerenciamento dos dispositivos. Aí o senhor falou assim, imagina se eu não tenho teclado, né, se eu não tenho mouse, se eu não tenho um monitor. Aí o aluno tem que parar e pensar aí. Se eu não consigo inserir dado para que haja o processamento e daí a produção da informação, de nada me adianta esse computador. Sem dúvida. Eu gostei da sua observação. Sem dúvida. Aí eu achei legal a gente fazer esse comentário. Muito boa, não é muito isso boa. mesmo? Eu acho que isso aí também, né? vem melhorar, vem clarear mais, né, o entendimento do aluno quanto Então, à importância do periférico. Isso. Então vamos continuando. Tipos de instrução. Nós falamos já dos periféricos e o modo de acesso. Mas temos que observar que esse modo de acesso, ele é a partir de uma instrução, é a partir de uma forma que o SO vai entender o que se tem que gerenciar, o que se tem que fazer. Olha só, os tipos de instrução que nós podemos observar são as instruções privilegiadas e as instruções não privilegiadas. A diferença está aqui. É muito bom que a gente observe. As instruções privilegiadas são as instruções que têm o poder de comprometer o sistema operacional. Ou seja, ele pode de alguma forma corromper, dar uma pane, né? É uma instrução que tem realmente acesso ao núcleo. As instruções não privilegiadas são as instruções que não oferecem perigo ao sistema. Então, são as instruções mais básicas, que não têm um acesso propriamente dito ao núcleo do sistema. Os dispositivos de entrada e saída. Para que observemos melhor os tipos de instrução, é preciso que entendamos esse conceito. O dispositivo de entrada e saída. A base de estrutura desse gerenciamento de entrada e saída é o hardware, a comunicação com o mundo real. Uma grande quantidade de dispositivos pode ser conectado a um computador, como que o professor comentou, como que nós estamos comentando desde o início da aula. Né? O tipo de impressora diferente, mouse e pendrive, dispositivos diferentes. Uma grande quantidade de dispositivos pode ser conectado ao computador. E o sistema operacional deve ter suporte para permitir os processos de usuário e de sistema para cada um deles. Aí observamos os tipos de instrução que acabamos de dizer. Ele deve ter o suporte para permitir os processos de usuário que a gente comentou nas aulas passadas. O que vai ser feito, o que vai ser acessado, o que será permitido. Dispositivos de bloco. Aqui nós já vamos comentar sobre os tipos de dispositivos de entrada e saída, observando a partir de uma característica mais intrínseca. Dispositivo de bloco. Armazenam informações em blocos de tamanho físico. Aí já não estamos mais percebendo a característica exterior do periférico, né, do dispositivo. Cada um com o seu próprio endereço. O sistema operacional faz operações de busca e gravação através dos endereços. Olha só, quem está nessa classe de dispositivo? O disco rígido, o popular conhecido HD. Os discos rígidos estão nessa classe de dispositivo. É um dispositivo de entrada e saída. De bloco, a gente não pode esquecer. Dispositivo de caractere é um outro tipo, uma outra forma de classificar os dispositivos de entrada e saída. Dispositivos de caractere operam com fluxo de caracteres. Olha a diferença. Não são endereçáveis, como o de bloco. E não têm operações de busca.
olha os dispositivos que classificamos aqui nessa classe. O teclado, o mouse, as interfaces de rede, que são as placas de redes. Então, professor, é uma forma diferente de classificar o dispositivo, não é assim? Perfeito, perfeito. É uma forma diferente. Essa forma é quanto ao tipo de comunicação. O tipo de comunicação, aquele tipo de acesso, aquela instrução que nós acabamos de dizer, não é assim? Exatamente. Então, veja bem, essa vamos dizer, divisão, essa categoria básica entre o bloco, né? Ou seja, de caractere. Exatamente. Então, nós temos o dispositivo de bloco e o dispositivo de caractere. O dispositivo de caractere, para você entender, ele funciona mandando 1 byte a cada vez, né? 1 byte a cada vez. Então, isso é capturado a cada vez que você ou mexe no mouse, então aperta uma tecla no teclado, essa tecla é lida, ou então a posição onde o mouse está é lido também em termos de 1 caractere. Se isso vai, então o processador recupera esse dado do buffer e joga para a memória, para o sistema operacional trabalhar com ele. E no dispositivo de bloco? Bom, o dispositivo de bloco, o professor já falou, é o mais, vamos dizer assim, o exemplo mais comum é o HD. Então, eu chamo a sua atenção para o seguinte: no caso do HD, você vai entender como é que funciona o bloco. Imagina o seguinte: no sistema operacional Windows, o bloco, quando você particiona o HD, você coloca aquelas partições C, D, E, então, você vai particionar a primeira vez o HD, o Windows, então, por padrão, faz um bloco em bloco de 4K bytes. Então, ele vai sempre escrever e ler o HD, o conteúdo do HD em bloco de 4K bytes, né? Ora, por que você precisa saber disso? É muito importante. Imagina que você faz um arquivo e esse arquivo tem 1 KB. Você, então, armazena no disco, tá certo? Ora, você armazenou 1 KB no disco, mas o seu arquivo ele vai ocupar 4 KB. Por quê? Porque o bloco mínimo é 4 KB. O bloco de leitura e de escrita. Percebeu, então? Importantíssimo, professor. Importante, professor. Eu acho muito interessante quando o senhor explica dessa forma, que é como no seu livro, no seu material, fica bem claro para o aluno. E eu acho que é bem interessante que você perceba essa diferença e busque autores que te ensinem assim, de uma forma bem clara, para depois pegar autores assim, que falam de uma forma mais, né, específica, mais diferente. Vamos lá? Para entender dessa parte, nós já falamos até agora. Dispositivo de entrada e saída, já te explicamos o que é, os modos de acesso, tipo de instrução, né? E essa diferença, essa classificação quanto à instrução, quanto à comunicação periférico e computador com o sistema operacional, entre eles fazendo essa interface, você tem que entender, mas quem vai fazer o controle desse acesso? Quem vai controlar quando os periféricos estão querendo acessar certa característica, certa função aqui da máquina? Quem nós temos como controlador? Vamos aqui aprender sobre os dispositivos. E agora, quem faz o controle do dispositivo? Bem, todos os dispositivos de entrada e saída têm como um controlador. Coloque isso aí na cabecinha. Tem como um controlador um conjunto de componentes eletrônicos, que fazem a comunicação do dispositivo com o SO. Observe aqui a ilustração que trouxemos para essa teleaula, os controladores de dispositivo. Observe aqui os dispositivos, nós temos aqui uma impressora, memória, um scanner. Nós temos aqui os controladores desse dispositivo que vai verificar, né, a comunicação entre o dispositivo e o sistema operacional.
verifique que existe a necessidade dessa interface, o controlador, de controlar realmente isso, controlar o acesso, controlar essa comunicação entre os dispositivos, que nós já aprendemos, e o sistema operacional, que é a interface para com o usuário. O senhor gostaria de comentar, professor? Por favor. Sim, professora, só para não ficar muito distante, certo. Tá certo? Os alunos de Cacoal pediram que a gente desse mais informação sobre as instruções privilegiadas e não privilegiadas. Eu vou lembrar eles que nós falamos nas aulas anteriores sobre o modo núcleo, né? E o modo usuário, Isso. certo? Então, o modo usuário são os programas, os aplicativos do usuário, por exemplo. Então, você pega um arquivo, um programa de texto, né? Um editor de texto qualquer, escreve uma frase, ok? E manda imprimir. Ou seja, manda gravar no disco isso. Isso. Então, isso gera instruções não privilegiadas, ou seja, que são feitas aonde? No modo usuário. Okay? O estudante tem que entender que não vai de nenhuma forma afetar o núcleo do sistema, não vai prejudicar o sistema, não vai dar aquela pane, né? Exato, porque o sistema operacional vai receber essas instruções e ele usa as instruções privilegiadas para escrever no disco. Então, é ele que vai... O sistema operacional com instruções privilegiadas é que vai escolher o local onde vai ser colocado no disco, tá certo? De modo que, de maneira segura, que não deixando isso na mão do usuário, porque se deixasse isso, ele poderia gravar no disco em cima de outros arquivos e, enfim, você perder dados no seu disco. Então, as privilegiadas, elas só ocorrem onde? No modo núcleo, que são as instruções do sistema operacional. Isso. Entenda como se quem é o administrador, quem pode mexer e ter acesso ou produzir, praticar essa instrução privilegiada e essa instrução não privilegiada, né? A diferença entre elas vai ser isso. Uma vai permitir que você acesse o núcleo, você não, né? O sistema. Ele acesse o núcleo, ele tem acesso a essas instruções que o usuário não pode ter. Por quê? Pelo desconhecimento ou pela a forma de usar pode acabar corrompendo o sistema, atrapalhando a execução de um processo. Então, a diferença é isso. Quem tem privilégio e quem não tem o privilégio de realizar instruções, de praticar ações no sistema ou com o sistema. A diferença básica é essa, tá bom? Nós vimos isso, acho que na segunda, salvo engano, segunda teleaula, professor, acho que foi isso? Foi não na segunda teleaula. Na segunda teleaula. Foi na segunda teleaula. Isso, nós podemos até revisar. Vamos ter uma revisão para a prova. Estamos chegando. Não é isso, professor? Perfeito. Olha só, os controladores têm registradores próprios e alguns deles possuem memória, que são usadas para transferência de dados. Olha só, nós estamos falando que o controlador de dispositivos, né? Os controladores de dispositivos, eles têm registradores próprios. Olha só, uma autonomia, né? E alguns deles possuem o quê? Memória. Já pensa aí na robustez e na capacidade, quando se fala de memória, que são usados para transferência de dados. Por isso que estamos falando dos controladores de dispositivos. A responsabilidade por essa comunicação é de quem? Nada mais, nada menos, é do sistema operacional, através de um componente chamado drive de dispositivo. Tenho certeza que você já ouviu falar esse termo, drive de dispositivo, que vai traduzir os comandos, que irá traduzir os comandos do sistema operacional para o dispositivo e receber
os dados enviados por eles. Entenda como se fosse essa interface que vai possibilitar a comunicação. De alguma forma, estabelecer uma linguagem que o sistema operacional entenda o que o componente deseja e vice-versa. Mais ou menos isso, professor? Sim. Esse drive de dispositivo irá fazer? O drive de dispositivo, na verdade, isso não é o driver, né? É o controlador. Controlador, né? isso. O controlador, ele já vem, professora, no dispositivo. No dispositivo, tá isso. certo? Ele já vem, ou seja, ele é parte do dispositivo. Normalmente, como é feito isso? Bom, o controlador, você pode dizer, é um programa, né? É um programa. Agora, esse programa, ele vem já gravado em memória ROM, normalmente, no dispositivo. Por exemplo, um scanner, uma impressora, né? Um dispositivo, por exemplo, como o aluno de... Nós temos um aluno aqui, professora, de Alta Floresta, Sim. que falou que um dispositivo, realmente, um periférico sensacional, é o equipamento que você faz a tradução de voz, ou seja, você fala e ele já escreve o que você falou. Isso é um software, né, que faz isso. Quer dizer, a gente pode tratar isso como se fosse um controlador. Por exemplo, no caso da placa de rede, no caso do HD, no caso também de teclados, você já tem uma memória interna, chamada ROM, né, uma memória ROM, que nós chamamos de firmware. O firmware, o que é? Na realidade, o firmware é um programa que faz exatamente o papel do controlador. Certo? Então, quando você ouvir a palavra firmware, você já associa que é um dispositivo, ou seja, que é um programa que vem gravado na memória do dispositivo. Tá? Então, toda impressora tem um firmware, né? Toda placa de rede tem um firmware, né? Todo HD tem um firmware também. Okay? Então, não se esqueça de que associe sempre que o periférico sempre tem um controlador que vem com ele de fábrica. Professor, isso facilita, de certa forma, o trabalho do sistema operacional, não facilita? Facilita, lógico, porque o sistema operacional, nesse caso, não precisa ter esse software interno do sistema operacional. Né? Ele precisa ter outro que nós vamos ver mais na frente. Isso né? mesmo. E é para isso que eu vim te convidar. Falando, né, pegando o gancho da fala do professor, é importante que você entenda sobre esse controlador do periférico, do dispositivo, para que você entenda esse trabalho um trabalho menor que o SO teria, né, para poder fazer essa comunicação entre os dispositivos de entrada e saída, né, e o computador. Dá uma olhadinha aqui para mim. Vamos continuar, na verdade, falando sobre os drives de dispositivo. O professor comentou muito bem, mas ainda temos que entender. Os drivers têm como função receber comandos gerais sobre acessos aos dispositivos e traduzi-los para comandos específicos, que poderão serem executados pelos controladores. Cada drive manipula somente um tipo de dispositivo. Isso é bem importante guardar na cabecinha. Ou grupo de dispositivos que sejam semelhantes. Então, é importante diferenciar que cada drive manipula somente um tipo de dispositivo ou grupo de dispositivos semelhantes, de forma que fica mais fácil o controle, a identificação do dispositivo. Entenda dessa forma. A função principal do driver é
proporcionar uma interface entre o controlador e o gerenciador de entrada e saída, independente do dispositivo conectado. Ora, você já tem uma noção boa do que vem a ser interface. Então, abstraia da seguinte forma: o driver ele vai fazer com que o controlador e o gerenciador de entrada e saída, eles de alguma forma, eles sejam percebidos, né? A função principal é fazer com que esse controlador e o gerenciador de entrada e saída, eles se percebam, independente do dispositivo estar conectado. Essa parte, professor, que fala assim, que é a interface entre o dispositivo e o gerenciador, eu acho que fica bem claro quando a gente fala, vai estar conectado ou não vai estar conectado esse dispositivo? Fica. Veja bem, o que acontece? Você aí, na hora que você tem essa dupla funcionando, ou seja, o driver com o controlador, você já vai ter o reconhecimento do hardware pelo sistema operacional. Isso. Ok? Sim. Olha só, essa ilustração aqui também, ela demonstra já quem vem entre o controlador, o sistema operacional, que nós demonstramos naquela ilustração anterior, que está até no caderno do aluno, que eu tenho aqui o driver, o controlador, que nós já identificamos o seu papel, e aqui, que faz a interface entre o controlador e o SO, né? O driver é um programa escrito em linguagem de máquina para um dispositivo específico. Eu tenho um drive específico para um dispositivo específico. Esse drive aqui, ele é específico para esse dispositivo. Um outro exemplo, esse drive aqui é específico para esse dispositivo. É bem importante lembrar que é um programa escrito em linguagem de máquina. A máquina vai entender o que está escrito, o que está sendo orientado para que ela execute nessas instruções que contém o driver. Professora, aqui, sim, professor. Eu posso só complementar? Com certeza. É interessante que o aluno perceba o seguinte, que o driver, ele é responsável pela comunicação entre o sistema operacional e o controlador, certo? Então, veja bem, sem ele, o dispositivo não tem utilidade nenhuma. Ou seja, se você não tiver o driver, você pode ter o controlador, tudo funcionando, mas se você não tiver o driver específico para aquele dispositivo, ele fica sem utilidade no computador. Como que isso acontece? Por exemplo, isso acontece, alguns sistemas operacionais, por exemplo, como o sistema operacional Windows, eles têm um sistema chamado Plug and Play, ou seja, PNP. O que significa isso? O sistema operacional já tem alguns drivers quando você instala ele. Então, às vezes eu instalo, por exemplo, o mouse. Coloco o mouse, eu não preciso instalar o driver do mouse. Por quê? Porque o sistema operacional já tem um driver básico para o mouse, né? Eu instalo o teclado. Eu preciso instalar o driver do teclado? Não precisa, né? HD também não preciso, né? Mas impressora, eu preciso, certo? Desde que o sistema operacional não tenha já esse drive nativo quando você instala ele. Então, é importante que você saiba que nem todo o sistema operacional vem com os drivers, né, do dispositivo. Alguns sim, certo? Isso. Outros não. Então, é importante que ele saiba que sem o driver não há comunicação. Não tem como. Não existe a interface, lembra? Exatamente. Não existe a interface entre o controlador e o SO. E o dispositivo não aparece para o usuário. Não adianta, né? Então, para entender melhor, né, sobre essa interface, o drive, controlador, o sistema operacional, o dispositivo,
né, aqui na pontinha, você tem que entender e identificar que existem interrupções, mas interrupções de que forma? Vamos falar com relação ao hardware da máquina, o dispositivo que a gente está aprendendo hoje. Interrupções. O mecanismo de interrupções é um conjunto formado por rotinas e componentes do hardware, usado pelo SO para controlar as requisições de entrada e saída dos dispositivos de entrada e saída. Todo processador tem uma linha física usado pelo dispositivo de entrada e saída ou pelo processo para solicitar o acesso a um periférico. Se existe essa linha física, né, solicitando o acesso a um periférico, aí vamos entender sobre as interrupções. Quando a linha é acionada, o processador interrompe a tarefa em curso, salva os dados referentes a ela e entrega o controle ao sistema operacional. Parei, interrompi, resolve aí SO para mim, que executa uma rotina chamada manipulador de interrupções. Ou seja, lá vem o sistema operacional executar sua função. Aqui ele vai manipular, né, as interrupções. Essa rotina que manipula a interrupção é responsável por identificar o requisitante, o atendente, e realizar a tarefa requisitada, que pode ser, olha aqui, a leitura do caractere do teclado, um bloco de dados da memória secundária, ou ainda enviar uma sequência de caracteres para interface de rede. Ou seja, verifique que aqui estamos acessando de alguma forma os dispositivos, aliás, ele está sendo acessado, existe essa rotina de manipulação e interrupção das instruções, né, que estão sendo solicitadas. Exemplos de interrupções. Olha aqui, para que fique claro para você aí. Quando você está digitando um texto em um editor, cada tecla acionada corresponde a uma interrupção da UCP. Dessa forma, quando você está navegando na internet, isso aqui é bem usual para a gente hoje, cada sequência de caractere recebido do servidor web provoca uma interrupção. Você gostaria, professor, de complementar alguma coisa aqui com relação a esse exemplo de interrupção? Rapidamente, professora. Sim. A interrupção é como, por exemplo, eu estou falando com os alunos aqui, dando uma aula, né? De repente, você vem e levanta o dedo. Certo. Eu paro, então, a minha aula. Interrompeu? Interrompi e falei, pois não, vou atender ao aluno, né? Isso. E após, retorno para a aula novamente. Então, Isso. basicamente, a interrupção é isso. E só chamando a atenção, tem dois tipos. A interrupção pode ser crítica ou não crítica. Uma interrupção crítica é aquela que é um erro que pode ocasionar um problema no sistema operacional. Então, o sistema operacional resolve rapidamente, ele vai atender. E a não crítica é aquela que ele vai deixando para depois, pode ficar tranquilo. Vai chegando, né, na fila, não precisa de atendimento muito rápido. Né? Mais ou menos. Não está na emergência para UTI, exatamente. Depois eu atendo. Isso, né? De emergência ou de não emergência. Isso. Professor, vamos concluir essa teleaula, essa parte da teleaula? Perfeito. Vamos concluir? Vamos. Então vamos concluir aqui, para que possamos dar esse intervalinho para você praticar a atividade. Mas vem aqui comigo. Exploramos nessa teleaula a gerência do dispositivo de entrada e saída. Começamos estudando os dispositivos de entrada e saída, base
estrutura de gerência dos dispositivos. Em seguida, estudamos os controladores de dispositivo. Trouxemos ilustrações bem legais para que você compreenda. Mostramos como é feita a comunicação entre o sistema operacional e os dispositivos através dos drivers. Nós trouxemos uma ilustração muito bacana que está lá no livro do aluno. Estudamos as interrupções responsáveis por iniciar e terminar as requisições de entrada e saída. Esse último exemplo do professor JB ficou bem claro. Assim como as requisições de dispositivo. Eu entendo que nós falamos de muitos conceitos, né? Conceitos novos para você. Espero que você tenha assimilado um pouquinho. Se não, tudo bem, não tem problema. Tem um caderno do aluno, você pode dar uma folhada, uma lida. Conversa aqui nesse período conosco, via chat, e vamos aí praticar a atividade de sala. Vamos lá, professor? Vamos lá. Então, vamos lá. E aí, voltando agora, vamos debater, conversar e corrigir os exercícios. Foram só 4 questões, bem simples, espero que tenham respondido. Como ficou aí, professor, no chat? Vamos lá. Nós temos a Eusiane de Colorado. Vamos começar com a primeira questão? Vamos, a primeira questão. Né? Primeira questão. Diferencie os tipos de dispositivo. Quem foi que deu o sinal de vida aí, professor, no chat? Olha só, professora, nós temos aqui a Eusiane. Certo. E temos também... Eles começaram pela questão 4 aqui, né? Então vamos para a questão 4. A questão Eusiane... 4 é: para que é utilizado o mecanismo de interrupções no SO. sistema operacional, no SO? A Eusiane de Colorado diz o seguinte: porque interrompe uma rotina de manipulador, identifica o requisitante e realiza a tarefa requisitada. Isso aí. Ou seja, interrompe a rotina do manipulador, identifica o requisitante e realiza a tarefa requisitada. A Flaviane de Candeias colocou que é para controlar requisições de entrada e saída. Isso, certo? Isso mesmo. Nós temos também aqui, ó, o aluno Oséias, né, de Jaru, colocou o seguinte: a segunda, terceira, quarta questão. Pode servir para evitar desperdício de tempo do processador, e essa interrupção pode ser classificada de diversos tipos e deixa a máquina em um estado bem definido que podemos chamar de interrupção precisa. Ficou um pouco embolado, né, professora? Mas ele foi um pouco mais a fundo. Exatamente, porque pode ser desperdício de tempo do processador. Eu diria, né, que, na realidade, a interrupção é uma maneira que o sistema operacional, que o processador tem, no caso, de você atender o usuário. Isso, né? isso. O usuário. Porque, na realidade, veja bem, se você está, vamos dizer, jogando, né, um determinado jogo online. Certo, Okay? certo. Então, você precisa que o sistema operacional responda muito rápido. Responda as suas manipulações, Né? aquelas Isso. setinhas, aquelas coisinhas rapidinho. Vai dar tiro, vai não sei o quê, vai mexer com que movimento, né? Isso, e rápido, Então, e rápido. Isso, o processador tem que atender rapidamente, ou seja, isso significa que a interrupção, né, precisa ser rapidamente atendida, Isso, porque ela senão tem que ocorre ser o quê? real. Você perde todo aquele... Fica slow motion, né, Isso, professor? você perde, vamos dizer assim, o contexto do jogo e acaba se perdendo. Outras coisas, por exemplo, já não tem tanto problema. Por exemplo, Digitar um texto. digitar um texto, 2 teclinhas ali e tal, né? Então,
vai interferir. O processador vai ficar dormindo esperando essa interrupção. Ainda mais né? se for uma pessoa que digita bem rápido, devagarinho, né? Aí... Exatamente. Por exemplo, agora quando você também trabalha muito com a rede, com internet, né? Você tem muita interrupção, porque cada vez que você recebe um pacote, é uma interrupção. Isso. Tá A interface de rede vai Isso, a interface de rede vai trabalhar, exatamente. Isso mesmo. Então vamos para a próxima questão? Vamos. A segunda, quem respondeu? A segunda questão aqui, ó. Por que é importante o gerenciamento do sistema de entrada e saída para o sistema operacional? Por que é importante? Quem respondeu, professor? Quem respondeu aqui foi o Osés, novamente. Osés, ele é de onde? Jaru. Osés, obrigada pela participação. Jaru, aquele abraço para vocês. O que ele respondeu, professor? Respondeu o seguinte, para que o drive seja atualizado e funcione corretamente. Né? Seria, no caso, importante, isso. né? Essa é a importância. Para que o drive seja atualizado e funcione corretamente. Seria, no caso, a importância do gerenciamento, né? Isso. Quem mais respondeu a 2, professor? A 2, então, professora, eu tô aqui com um problema no chat. Eu gostaria de que os alunos enviassem novamente, porque houve uma saída aqui do chat e eu não consegui recuperar. Ah, tá. Não tem problema. Enquanto isso, vamos fazer a correção da primeira e da segunda questão. O que o senhor acha? Pode ser? Muito bem. Vamos lá. A primeira questão, ela fala assim, ó, diferencie os tipos de dispositivo de entrada e saída. Pode, né, sugerimos aqui como resposta, que fica mais correta, os dispositivos de entrada e saída, eles podem ser divididos em periféricos de entrada e periférico de saída, ou o periférico que comporta as duas funções, entrada e saída. Nós comentamos lá o mouse, o teclado, o pendrive, o monitor. Então, nós podemos responder dessa seguinte forma. O dispositivo de entrada e saída pode ser dividido em periférico de entrada, né? Isso. De saída e entrada e saída, muito bem. Alguém mais respondeu alguma coisa sobre essa questão, Sim, eles estão começando a responder aqui, inclusive, professora, os alunos lá de Colorado, né, estão atentos à aula. Colorado. Né? Então, um abraço aos alunos de Colorado. Claro, certo? Um abraço a Colorado. Então, podemos começar pela 2, professora, porque tem bastante resposta da 2 aqui. Então tá. Por que é importante o gerenciamento do sistema de entrada e saída para o sistema operacional? Por que é importante que o sistema operacional ele gerencie, né, esse processo de entrada e saída? Olha só, quem que respondeu aí, professor? Aqui, ó, nós temos o seguinte, ó, Fábio, de Espigão, o Fábio. Para que não haja conflito entre programas que necessitem usar o dispositivo de entrada e saída. Quando a gente fala de gerenciamento, já é bom que o aluno perceba. Gerenciamento evita conflito, evita problema, não é assim, professor? Exatamente, muito bem, Fábio. A Eusiane, lá de Colorado, porque interagem com vários processos de modo que não haja conflito. Olha aí, tá vendo? Obrigada, Eusiane de Colorado. É importante que está havendo o entendimento de que no computador, ou seja, nós não temos somente um processo. Não. Né? Eles aprenderam isso aí na terceira teleaula, na aula passada. Foi, exatamente, na terceira teleaula, onde você tem vários processos, né, que o sistema operacional precisa compartilhar recursos. Esses recursos que nós vimos na aula passada são recursos de processador, né, que nós vimos. Isso. No caso, seria na questão do escalonamento, né? Lembra? Memória, né? Isso. Eu tenho que disputar a memória, ou seja, por cada processo, quando não dá, tem que jogar para o disco, volta para a memória. Então, e agora nós vemos que a disputa agora é pelo periférico. Pelo periférico, né? Olha só. É uma outra visão das funções do sistema operacional. Sim, da mesma forma que os processos disputam processador e memória, eles disputam também periférico. E a gerência é para isso, né? Isso. É para isso. Então, nós temos também o seguinte, professora. Espigão, o aluno Fábio respondeu o seguinte: para que não haja conflitos entre programas que necessitem usar o dispositivo de entrada e saída. Isso. Tá? Muito bem. Na 2, eu acho que... É isso? Na 2, já temos também o Osé respondeu a 2. Para que o drive
seja atualizado e funcione corretamente. Eu acho que não cabe muito bem, ainda né? Não. Oséias, na realidade, Oséias, a importância, né, como foi colocado, é na disputa, no conflito, né, para evitar o conflito vamos dizer, dos processos do usuário, né, na utilização dos periféricos, tá certo? Essa seria a resposta correta. Vamos responder aqui, professor, para que eles entendam melhor, então. Bom, os gerenciamentos dos sistemas de entrada e saída é uma das funções mais importantes do sistema operacional, pois é por meio destes que interagimos com o computador, fornecendo informações por meio dos dispositivos de entrada e saída. Esse gerenciamento é importante para não haver esse conflito que o professor comentou, para haver realmente essa harmonia entre a solicitação e a resposta, né? O periférico, o usuário solicita utilizando o periférico como meio, né? Existe essa transação de necessidades, o sistema operacional vai gerenciar e responder sem conflito e sem retardar, né, a utilização, como o exemplo que ele deu do jogo ali, da digitação. Professor, vamos para a próxima questão? Perfeito, vamos para a terceira. Nós temos aqui, professora, a Adélia. Adélia de onde? De Colorado. Colorado, obrigada pela participação. Adélia, um abraço a você. E ela já respondeu a terceira questão. Diga aí. Que seria, no caso da nossa terceira questão, explique os tipos de instruções privilegiadas e não privilegiadas. Lembra que o senhor explicou 2 vezes esse tipo de instrução. A Adélia respondeu o seguinte: o privilegiado escolhe o que vai funcionar no disco rígido, módulo núcleo, não é modo núcleo, tá? Viu, Adélia? Modo núcleo não privilegiado. Não permite, assim, a privilegiada escolhe o que vai funcionar no disco rígido. No modo núcleo não privilegiado, não permite o acesso ao núcleo do sistema operacional. Eu acho que houve uma certa confusão, eu vou esclarecer para a Adélia. Agora, né? Vamos então, lá. Adélia, você colocou num ponto muito certo, olha só. A privilegiada, ela é uma instrução que é executada em modo usuário, certo? Não no núcleo do sistema operacional. Ou seja, é uma instrução que não vamos dizer, tem perigo de, vamos dizer, acessar diretamente o hardware. Porque no modo usuário, o usuário não acessa o hardware diretamente. Tá certo? Isso, inclusive, é um benefício do sistema operacional que não permite que o usuário acesse diretamente o hardware. Senão ele poderia fazer uma bagunça e até danificar a máquina. Então, tudo que é executado em modo usuário, que são as instruções não privilegiadas, tá? elas não fazem nenhum, vamos dizer, não tem o perigo de fazer de ocorrer algum erro no sistema operacional ou no computador. Por quê? O sistema operacional cuida disso, ok? As instruções privilegiadas, essas sim, são feitas, são executadas em modo núcleo. Nesse caso, elas são perigosas, por quê? Porque acessam diretamente o hardware, tá certo? Acesso ao disco rígido, acesso memória, acesso realmente os periféricos que podem, inclusive, danificar o computador. Está bem entendido, então? Ficou claro. Vamos responder, professor, aproveitando que já estamos nessa questão. Bora. A terceira questão, nós pedimos para que explique, que o aluno explique os tipos de instrução privilegiada e não privilegiada. Diferença que nós enfatizamos durante a teleaula. Bem, simplificando aqui, as instruções privilegiadas são as instruções que têm poder de comprometer o sistema. Ela tem privilégios, ela pode acessar o núcleo do sistema e comprometer, né? As instruções não privilegiadas são as instruções que não oferecem perigo ao sistema. É aquela que o professor acabou de comentar. Isso mesmo, professor? Perfeito. Inclusive, professora, os alunos de
Candês, Otoniel e Flaviane, e responderam exatamente isso. Parabéns a você, Otoniel e Flaviane de Candês. Um abraço à cidade. As privilegiadas têm o poder de comprometer o sistema e as não privilegiadas não oferecem perigo ao sistema. Também respondeu a aluna Jusce de Espigão do Oeste. Espigão, gostei, participou Privilegiada bastante só hoje. ocorre no núcleo, onde o usuário não tem acesso, e não privilegiada ocorre no modo usuário. Este não tem acesso aos tipos de instituições privilegiadas. Né? Muito bem, né? Ficou Ela deu assim uma visão dela, o entendimento dela. Falou muito bem, exatamente parabéns, dela, Espigão, muito parabéns pela participação. É isso Vamos aí. à quarta questão. Perfeitamente. Para que é utilizado o mecanismo de interrupção? Para que serve as interrupções no SO? Quem respondeu aí, professor? As interrupções no SO. Aqui Isso. nós temos, na quarta, nós temos a Flaviane de Candês, para controlar requisições de entrada e saída. Flaviane está indo bem, hein, professor? Isso. Parabéns, Flaviane. E também nós tivemos a Eusiane, de Colorado, porque interrompe uma rotina de manipulador, identificando o requisitante, realizando a tarefa requisitada. Também observou muito bem. Nós temos também aqui temos o aluno lá de Oséias, de Jaru, que também respondeu. Novamente. Que é aquela que nós começamos, né? Que pode servir para evitar o desperdício de tempo do processador, e que essa interrupção pode ser classificada de diversos tipos. E deixa a máquina em um estado bem definido, que podemos chamar de interrupção precisa. Olha só, professor, o Oséias, então, de Jaru, ele chamou atenção aqui para a questão de desperdício do processador, que nós até colocamos, né? Que na realidade, pelo contrário, né, Oséias, a interrupção ela ajuda o processador a ter mais eficiência, o sistema a ter mais eficiência, né? Porque vai atender mais rapidamente a requisições dos periféricos, tá certo? São solicitações atendidas de uma forma mais rápida, porque elas têm essas interrupções, né, professor, para o processo ele ser atendido sem que um pare o outro, ou que, assim, se perda, né, perca algum tempinho de resposta. Isso, porque o processador, como é que acontece? O processador está trabalhando e de repente você aperta uma tecla, ele vai parar e vai lhe atender. Tem que entendeu? atender. Ele vai lhe atender. Então, isso torna, vamos dizer assim, o sistema mais eficiente para o usuário. Porque, na realidade, veja bem, o computador é seu. Ele tem que fazer o que você, né, tem que fazer as suas tarefas em seu benefício. Então, na realidade, ele tem que primeiro privilegiar atender o usuário. Por isso. Né? E a interrupção, ela vem exatamente para melhorar isso, para dar mais eficiência ao atendimento ao usuário pelo sistema operacional. Isso mesmo. Então, vamos responder a quarta e última questão? Ok. Olha só, como resposta, pode ficar assim, ó. É usado pelo sistema operacional, o mecanismo de interrupções, para controlar as requisições de entrada e saída, para satisfazer o que você quer, como o professor JB falou. Você é o dono do computador, o computador é seu, ele tem que fazer o que você quer. Ou seja, é usado pelo sistema operacional para controlar as requisições de entrada e saída, por ser um conjunto formado por rotinas e componentes do hardware. Você está digitando e você quer parar e fazer uma outra atividade, fazer uma outra solicitação, interrompe o que está fazendo e atende uma outra solicitação no dispositivo. É assim, professor? Perfeitamente, é isso aí. O que mais nós temos aí para a quarta questão? Nós encerramos aqui o chat, professora. Então tá. A participação dos alunos? Foi muito boa. Foi né? boa. Hoje eu fiquei orgulhosa dos povos. Excelente participação. Né? Eu gostei também. O interior bombou hoje, né? Assim que diz. Muito boa. Eu quero retribuir também essa participação em relação, por exemplo, a Adélia mandou aqui um abraço, tá certo? Adélia, um abraço a você também. Qual é o polo dela, professor? Então, estou exatamente vendo aqui, né? Adélia de Colorado. Colorado, Adélia lá no Cone Sul. Isso. Obrigada pela participação e o nosso carinho. O que eu gostaria de colocar, professora, que a gente vê aqui, né, dessa questão da utilização do mecanismo de interrupções
A quarta questão. Na quarta questão. Né? Esse mecanismo, gente, então, ele faz parte, né, vamos dizer assim, do processo, né, de controle do hardware. Certo. Então, é importante por quê? Porque, na realidade, quem faz a interrupção é o próprio controlador. Né? Não é o sistema operacional. Ele é um auxiliar do sistema operacional, né? Para que o sistema operacional não se desgaste tanto. Ele tem avisa. tantas funções, né? O que acontece? O sistema operacional mantém essas linhas de interrupção, porque, como os alunos têm que lembrar o que a professora falou sobre as linhas de interrupção. Que são linhas físicas. Né? O que significa linha física? Significa, gente, que é o hardware que levanta essa linha. Não tem nada a ver com o sistema operacional, certo? O hardware levanta essa linha, tá? O hardware levanta essa linha e o que acontece? Na hora que ele levanta a linha, quem para é o processador. Isso. Né? E ele fala... Aí o processador parou e o sistema operacional então assume. Né? Pega que o filho é seu. Olha aqui, ó, tem um problema lá embaixo, lá estão querendo... Né? Executa aí. Exatamente, ele vai ver se a interrupção é uma interrupção, né, crítica, né, ou pra não ser crítica. resolvida logo, ou que pode esperar ou não, demandamento. E com isso dá para explicar, por exemplo, professora, a questão do escalonamento, né? Que nós vimos na aula passada. Isso, por exemplo, aquelas filas de execução, os processos estão aqui. Então, o processo está sendo executado, né? Você lembra de ter aqueles processos que é orientado à entrada e saída? Isso. Olha aí, ó. Lembra? Olha a ligação. O processo orientado à entrada e saída é aquele que usa muito periférico, né? Então, ele está toda hora parando. Ele começa, para. Por quê? Para porque ele está aguardando, né, a interrupção. Isso. Certo? Então, esses processos de entrada e saída, eles usam pouco a CPU, né? Usam muito mais os periféricos. Isso. Certo? Então, eu queria chamar a atenção dos alunos para essa questão da interrupção, que é muito importante no sistema operacional. Na hora que estiver usando o computador, já percebe alguma diferença? Isso, quando você apertar uma tecla, você já sabe que você está gerando uma interrupção. De alguma forma. O teclado levantou a linha lá física e o processador pega o seu caractere, joga na tela e você vê ele. Isso, né? isso que mesmo. Que seria, no caso, seria até importante que o aluno vislumbrasse como acontece isso, né? Ou seja, você apertou a tecla, sobe a interrupção. Isso. Né? O caractere que você apertou, pode ser A, B, C, D, vai para o buffer, o sistema operacional lê, porque já tem o driver, né? Vai para o controlador, vai driver, entender. Ele leu, manda para a memória de vídeo e aparece na sua tela. Isso. Né? Isso. Então, você vê que aí tem vários dispositivos que estão envolvidos num toque que Isso você faz mesmo. na tela. É isso mesmo. Professor, agora nós temos que finalizar a nossa teleaula. Que pena, então, chegou professor. no final. Então, tá bom. Vamos nos despedir? Perfeitamente. Então tá. Bom, eu preciso agradecer os polos, interior, capital. A participação do interior hoje foi assim, gratificante, fico muito feliz. Peço a vocês que verifiquem a atividade da semana, né? Dúvidas, necessidades, escreve para mim, para o professor, para o tutor, para a coordenação, busque que de alguma forma, uma forma ou outra, alguém vai auxiliar. Nós estamos aqui para isso, para te atender e para de alguma forma te tornar um profissional, e um profissional com gabarito. É isso que o Instituto prima, tá bom? Meu boa noite, meu carinho a todos e até a próxima teleaula. Agora com você, professor. Ok, professora, eu agradeço também a participação, parabéns aos tutores, aos alunos, né? A participação foi excelente e não esqueça das atividades da semana e conto com vocês para a próxima aula. Boa noite a todos. Boa noite a todos.